Como fazer um corpinho masculino de Funko Pop. Bom, nesse vídeo eu vou te ensinar, né, como que eu fiz este corpinho aqui, tá? Foi exatamente esse corpinho que eu fiz nessa aula e eu vou estar ensinando você. Você não vai precisar utilizar moldes, tá? E também não vai utilizar balança para pesagem nem nada. Então é o mais simples que você faz e que fica bom, né, para você estar utilizando e começar a envolver os seus primeiros personagens. Olá, eu sou o Wellington e seja bem-vindo ao nosso canal Funko Pop Artesanal. Nesse canal a gente ensina várias coisas sobre Funko Pop, dicas aí que é difícil às vezes de encontrar, né? Então, se você gostar do nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal, tá? A gente traz vídeo aí sempre, né? A gente deu uma pausazinha aí, né, antes desse vídeo aqui, mas a gente com certeza vai voltar agora com tudo. Pelo menos um vídeo por semana, então se inscreve aqui no canal, tá? Lembrando que eu vou ensinar você a fazer esse corpinho aqui, tá? Ele é o corpinho masculino, então se você já quer um corpinho feminino, já comenta aqui embaixo falando eu quero um corpinho feminino também. E assista até o final, porque no decorrer do vídeo vai tendo dicas bem interessantes e recomendações de outros vídeos que vai te ajudar mais ainda a você melhorar, né, as suas técnicas. Então vale a pena você assistir até o final. E para finalizar aqui, tem o nosso clube aqui de personagens, modelando personagens, tá? Esse clube a gente lançou faz muito pouco tempo, então se você quer aprender a fazer personagens, por exemplo, a Anne aqui que tá aqui atrás de mim, tá? R$15 por mês você tem acesso a todo o nosso conteúdo que eu ensinei a fazer esse personagem. Tem outro aqui também, né, aqui atrás aqui. Então, por menos de R$15 aí você consegue acesso para aprender a fazer personagens completos, tá? O link vai estar aqui na descrição. Acessa lá, dica de ouro, tá? E o nosso curso completo também, que daí é para quem quer realmente vender, ganhar dinheiro com artesanato. Daí tem o nosso curso completo. Mas vamos pro vídeo. Vamos começar aqui então, tá? A gente vai estar utilizando uma massa, assim, mais ou menos aí de uns 10 a 11 gramas, tá? Se você não sabe, né, não tem balança como medir a massa, eu fiz aqui uma uma bolinha, né? E ela tem mais ou menos aí, ó, uns 2,5 cm, tá? 2,5 cm. Beleza? Então você pega uma massa aí, faz uma bolinha e vai fazer esses 2,5 cm. A gente vai agora fazer o quê? A gente vai abrir ela assim, tá? Em forma de canudinho, né? Um rolinho. Ok? Aqui, ó, ela já tem 5,5 mais ou menos. 5,5 cm. Vou dar uma leve esmagadinha. Ok. Você pode pegar aqui assim, ó, a parte que vai ser um pouquinho mais grossa e vai dar um leve beliscão, tá? Vê como é que ela fica aqui, ó. Dá esse leve beliscão, que esse vai ser o nosso pescoço, tá? Esse é o nosso pescoço. Beleza. Aqui, ó, de espessura ela tá com 2, mas você pode chegar nos 2,5 também, porque você tem que pensar que ela vai encolher, tá? Então, ó, deu uma apertadinha aqui de novo, ó. A gente já mede já a espessura, tá? Pra vocês não ficarem perdidos. O tamanho do pescoço é indiferente, tá? Só lembre que ele tem que ficar um pouco mais fino aqui pra não ficar tão grosso na hora de colocar, não dá problema. Vamos ver aqui então. Aqui, ó, com a apertadinha que eu dei, 2,5, tá? 2,5 e a espessura tá com aproximadamente 1 centímetro ali, quase ali 1 centímetro, beleza? Então aqui embaixo agora a gente vai cortar para fazer as pernas, né, do nosso funquinho, tá? Então se você quiser, você pode demarcar aqui com a régua, né? Às vezes você está começando, então é mais fácil para você, tá? Eu vou marcar com esse tequinho, ó. Pega do pescoço, né, do início do pescoço dele, ó. Vamos dizer que o início do pescoço é mais ou menos aqui, assim, ó. Tá? Depois a gente vai dar uma apertadinha aqui, ó. Pode contar mais ou menos aí uns 3 centímetros aqui, ó. Você pode fazer a marcaçãozinha aqui, ó, no meio, tá? Bem aqui no meio. Até um pouquinho mais pra cima, beleza? Vem com a tesoura, aquele primeiro corte, tá? Separa
E vem agora afinando a perna. Vou usar isso aqui que eu acho que todo mundo tem. Vou usar essa partezinha aqui do estilete, ó. Só para dar uma leve separada aqui, ó. Fica mais fácil da gente poder trabalhar. Isso aqui não é regra, tá? Mas, ó, a perna aqui, ó, tente fazer ela com mais ou menos os 2,5 também, tá? Os 2,5. Dá mais ou menos aqui, assim, ó. Ok? Faz assim, ó, com o teu dedo, só pra você já meio que separar onde que vai ser, né? O pé aqui. E não ter problema ali depois. O pé agora, você pode ir apertando ele, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui atrás eu vou empurrando, tá? Aqui, ó, com esse dedo aqui, eu tô empurrando aqui. Eu não aperto ele só assim, ó. Eu não aperto só assim. Eu vou ajeitando ele também, ó. Então você vai colocando ele aqui, ó. Vai vendo como é que tá. O pé, ele pode ficar bem grande, com até 2 centímetros aí, que é até melhor pra você, tá bom? Pode achatar ele, ficar com uns 2 centímetros. Quanto maior, melhor. Ok? Ó, fez. Coloca teu funquinho aqui, ó, de pé. E ajeita ele, tá? Ajeita. Já vai mexendo na onde que você quer. De resto, galera, aí fica a seu critério, né? Eu não vou explorar muita coisa aqui. Para deixar o mais perfeito possível, né? Porque às vezes você está começando, mas ó, você pode estar fazendo agora o quê? Dando umas apertadinhas aqui, ó, tá? Com o dedo, ó, para dar uma definida aqui. Você também pode vir aqui, ó, na parte de trás. Tá vendo que ele não tem bunda? Você pode vir aqui com o dedo assim, ó. Coloca ele aqui atrás, ó, aqui. E vai fazendo isso aqui, ó, com o dedo. Tá? Aqui você pode dar esse efeito de bumbumzinho nele ali. Se às vezes você vai fazer um mais bumbumzudo. Sei que existe essa palavra. E aqui, ó, se você quiser, né, tipo, sei lá, fazer um peitoral, aí você vai precisar de esteca, né, pra você dar uma definição, né, vamos dizer assim, tá? Aqui com a esteca também, ó, você pode vir aqui, ó, e ajeitar o pescoço para ficar mais reto. A esteca aqui, ó, você pode fazer também aquele efeito, ó, tá? Dá aquela afastada aqui, ó. E sempre, né, colocando ele aqui assim, ó, coloca ele aqui e vai ajustando. Vai ajustando. Os pés, você pode deixar eles abertinhos assim, ó. Abertinho para as lateral.
e deixa as pernas mais abertinhas mesmo, tá? Mais abertinha, porque depois isso aí ajuda bastante você aí na hora de pôr calça e roupa, né, que você vai precisar fazer aí, tá? Então isso ajuda bastante, tá? Esse aqui é o mais simples, né, que você consegue fazer, tá? Bem simples mesmo, né? Vamos para as medidas finais, tá? Ó, o pezinho aqui da pontinha ficou com quase 2, né? Ficou com 1,5. Esse aqui também quase ficou com 2, quase ficou com 2. No tamanho total dele, ele ficou aqui pegando ali do pescoço, né? Com 5,5, quase 6, tá? Então você tenta chegar na medida de 6 a 5,5. Não menos que isso e não mais que isso, tá? Porque quando a peça encolher, né, que o biscuit ele encolhe, aí ele vai ficar num tamanho bem legal, né? Bem bacana para você estar trabalhando. Se você quer fazer ele um pouco mais musculoso, né? Vai lá, pega mais massa. Cuidado com o pescoço, tá? Muito cuidado com o pescoço. Para fazer pose, tipo, o teu funko tem pose, esse é o momento, né? Você tem que mexer ele agora, sei lá, tipo, mexer uma perna para frente, sei lá, outra mais pro lado, assim, aberto, ou correndo, né? Uma perna assim, outra assim, tá? Então esse é o momento, né? Mas se você quer fazer uma pose normal, vai lá, deixa com a perninha abertinha assim e coloca ele assim para deixar secar, tá? Para deixar secar, você pode deixar ele secando ali sei lá, numa buchinha. Às vezes você tem uma buchinha, você pode deixar ele secando numa buchinha, no EVA também, tá? Só que você tem que tomar cuidado que quando ele começa a secar, né? Se ele fica aqui, ele vai, tipo assim, ficar reto, né? Por exemplo, se você quer fazer uma bundinha aqui e deixar ele virado assim, ele vai acabar perdendo a bundinha, tá? Então você tem que tentar deixar ele secando assim, ó, num isopor ou numa espuma mesmo, né? Que ele fique com essa parte para cima. E para finalizar, gente, daí tem a nossa estruturação, tá? O ideal é que a parte de estrutura você só faça depois, tá? Que ele secar um pouquinho, beleza? Mas o que você vai fazer? Você vai esperar ele secar. Ele vai... essa parte aqui, né, do nosso Funko, ele vai ficar tipo uma casquinha, né? Só que por dentro ele ainda vai continuar... ele vai continuar mole, né? Ele vai demorar aproximadamente aí uma semana mesmo para ele secar inteiro. Daí, nesse tempo de secagem que ele seca inteiro, ele vai diminuir bastante assim de tamanho, né? Aproximadamente aí 30% às vezes do tamanho ele pode diminuir, pra vocês terem uma ideia, né? Então, olha só como ele pode ficar pequeno, tá? Como ele diminui, tá? Então, por isso que eu falei, de 5 centímetros, 5,5 a 6 aí é o ideal, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem massa que encolhe menos do que outras, tá? Então, tem massa que vai encolher muito, muito menos e vai ter massa que nem vai encolher. Então, pelo menos ele fica naquele tamanho ideal. Aí vai depender da massa que você escolheu, você vai ver se você aumenta o tamanho ou diminui. Isso aqui é uma estrutura, tá? A gente tem uma aula aqui no canal do YouTube só sobre estruturas, beleza? Então, depois aqui desse vídeo, você vai lá, digita estruturas, que você vai saber o que eu tô falando aqui. Então, essa parte de estruturação, a gente, depois de seco, tá? Espera ali pelo menos 8 horas, no mínimo, né? 8 horas, tá? Para ele secar, e você vai colocar ele aqui, para ele dar aquela estrutura, aquela firmeza na hora de colocar a cabecinha depois. O cabelo pesa muito, então ele precisa ter essa estrutura. Isso aqui é um aço galvanizado, ok? Aço galvanizado, ó, por que tem que esperar secar, ó? Aqui ele já até... É que vocês não vão conseguir ver, né, em vídeo. Eu vou até tirar aqui e depois eu coloco, né? Mas ele meio que deu uma transpassadinha assim, beleza? Então, isso aqui é um aço galvanizado. Tem gente que usa palito de dente, mas tem chance dele apodrecer depois de um tempo,
porque isso aqui é madeira. O biscuit, ele é um pouco à base de água, então quando ele vai ali secando, ele vai evaporando a água e, né, úmido, madeira, não é muito certo que vai ficar legal ali depois, tá? Mas se você não tem aço galvanizado, tá fazendo os Funko para você, né? Se você vai trabalhar, ganhar dinheiro com isso, compra o aço galvanizado. Não vai trabalhar, vai fazer para você, vai, usa os palitinhos de dente mesmo, né? Não gasta dinheiro à toa, não, tá bom? E é isso aí, tá? Se você vai fazer um Funko com uma estrutura mais pesada ainda, você pode colocar também aqui nas partes aqui embaixo do pé, né? Estruturando ele até aqui assim, tá? Fazendo com que ele fique bem melhor, né? Bem mais forte ali e aguente o peso da roupa, da cabeça, do cabelo, que é o que realmente faz pesar depois, tá? Lembrando que só isso aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, isso aqui, né, daria aqueles 11 gramas, né? E eu normalmente, dependendo aí do cabelo que eu faço, só o cabelo eu uso umas 90, 100 gramas. Então a estrutura é muito importante, tá? E no mais é isso aí, tá? Isso aqui é um corpinho simples, né, masculino. Não precisa de muita coisa, né? Não precisa de bunda, não precisa ter peito, não precisa ter definição, né? Nesse caso, na maioria dos casos, né? A não ser que você vai fazer um funquinho que fique mostrando assim, né? O peito e tal, daí você vai precisar da estequinha, né? Essa daqui, por exemplo, a 104, que tem esse tipo de ponta aqui, ó. Ela vai te ajudar, tá bom? Desculpa por ficar meio longo aí o conteúdo, né? Mas se você estava interessado nisso aqui, eu tenho certeza que você assistiu até o final. Se inscreve aqui no canal também, poxa, dá essa força pra gente, né? A gente perde aí um tempão aí para editar o vídeo, né? Gravar é rápido, vamos pôr entre aspas, né? Editar ali é o verdadeiro trabalho e colocar ali no YouTube. Então, recompensa esse trabalho nosso aí, se inscrevendo no canal, comenta aí se você quer mais uma aula, principalmente se você quer um corpinho feminino, né? Comenta aí para mim saber que você está assistindo as aulas até o final e se inscreve no canal. Lembrando do curso também nosso, curso completo, o nosso clube também, estamos fazendo as lives aqui no canal. E se você quer dar um passo a mais aí, né, compra o curso completo. E se você quer ajudar o canal, vai lá, dá uma olhada no nosso clube ali, assim, num mês. Já dá aquela ajuda monetária, né, pro nosso conteúdo aí. E é isso aí, obrigado e até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.